Vocês com certeza já assistiram algum filme de luta em que o vilão e o mocinho, no meio de uma luta brutal, acabam apagando, e o primeiro a acordar se torna o vencedor do combate. Mas e se eu falar pra vocês que isso já aconteceu no UFC e ainda mais, foi numa luta pelo título? Se vocês assistiram o vídeo em que eu falei daquela histórica briga de rua do Tito Ortiz contra o Lee Murray, inclusive se vocês não assistiram, vocês podem conferir essa história clicando no card aqui em cima, vocês vão lembrar que essa confusão toda aconteceu num evento que o UFC fez em Londres, que teve como main event a segunda luta entre o Carlos Newton e o Matt Hughes. Agora, o que eu não falei naquela ocasião foi o motivo dessa revanche estar acontecendo. Em novembro de 2001, Matt Hughes e Carlos Newton se enfrentavam pela primeira vez no UFC 34 em Las Vegas, valendo o título dos meio-médios da organização, numa luta que trazia muita pressão para os dois atletas. Enquanto o Carlos Newton, que tinha apenas 25 anos e estava na sua 15ª luta profissional, defendia seu título pela primeira vez, o Matt Hughes, 3 anos mais velho e com o dobro de lutas profissionais, lutava pela primeira vez numa luta valendo cinturão depois de esperar muito tempo. Além disso, ele também tinha uma difícil missão de vingar seu treinador e sua academia. Isso porque no início dos anos 2000, a Miletich Fighting System era uma das maiores academias do mundo, e o dono da equipe, o Pat Miletich, que também era treinador do Matt Hughes, havia sido campeão dessa categoria alguns meses antes. Ele havia perdido seu título numa luta justamente contra o Carlos Newton, numa Bulldog Choke que estava bem apertada. A luta também era um confronto de estilos. Enquanto o Matt Hughes era um wrestler all-American muito grande e forte para a categoria, o Carlos Newton era um faixa preta de jiu-jitsu muito habilidoso e também muito inteligente. Apesar de tudo isso, aparentemente a pressão da luta não chegou no campeão. Eu lembro de ver uma entrevista do Matt Hughes no especial das 100 melhores lutas do UFC em 2009. E quando ele lembrou dessa luta, ele falou que quando ele viu o Carlos Newton entrando no cage, ele estava com uma peruca bem grande e estava acompanhado de uma modelo. A impressão que ele teve ao ver isso é que o cara não estava muito preocupado assim com a luta. Agora eu confesso uma coisa pra vocês, reassistindo a luta eu fiquei bem impressionado. Apesar de ser uma luta com mais de 20 anos, ela é muito divertida até hoje de se assistir. Eu inclusive aconselho vocês a procurarem ela. A luta começou num ritmo forte. O campeão rapidamente puxou o Matt Hughes para a guarda e rapidamente conseguiu raspar e cair montado. O desafiante conseguiu sair da posição e derrubar o campeão com uma queda linda, para pouco tempo depois ser mais uma vez raspado pelo faixa preta de jiu-jitsu. O Matt Hughes conseguiu ficar de pé e mais uma vez colocou o Carlos Newton para baixo, conseguindo acertar alguns golpes no ground and pound. Os dois voltaram em pé depois do Carlos Newton escapar da posição e assim o round acabou. No segundo round, o wrestler encaixou mais uma vez uma queda muito forte a partir do body lock. O Carlos Newton, acredito eu confiante por conta do primeiro round, ao invés de tentar raspar, encaixou um triângulo. O Matt Hughes, mostrando mais uma vez a sua força descomunal, ele levantou o campeão e ficou encostado na grade, próximo ao seu corner. Alguns segundos mais tarde, os dois vão para o chão, mais ou menos num bate-estaca. O Carlos Newton bate com a cabeça no chão e é nocauteado na hora. Fim de luta, temos um novo campeão, não é mesmo? Mais ou menos. Depois do Big John McCartney parar a luta, o Matt Hughes, ao invés de sair correndo para comemorar, ficou alguns segundos parado do lado do Carlos Newton, com um semblante bem confuso. O pessoal do corner dele começou a gritar, dizendo que ele tinha vencido, e só depois de alguns segundos foi que ele subiu na grade para comemorar a vitória. Mesmo nesse momento, ele ainda tinha uma expressão muito confusa no rosto dele. E enquanto ele abraçava os amigos e companheiros de treino, dá para ouvir no áudio da luta ele falando pro Jeremy Horn que ele estava apagado na hora do golpe. Até hoje eu nunca vi o Matt Hughes dizendo que estava apagado naquele momento, mas eu também nunca vi ele dizendo que não estava. Na verdade, as respostas dele costumam ser bem evasivas sobre essa situação. Eu já vi ele falando, por exemplo, que quando ele estava recebendo o triângulo, ele estava quase dormindo e por conta disso resolveu dar o bate-estaca. Já o Carlos Newton sempre afirmou que finalizou a luta com aquele triângulo e que o Matt Hughes apagou. E você? O que é que você acha? Eu, particularmente, sempre achei que essa luta deveria ter se tornado um no contest, mas a Comissão Atlética de Nevada nunca mudou o resultado dessa luta. Um exemplo parecido com esse aconteceu alguns anos depois, quando o Gray Maynard lutou contra o Robbie Emerson. Nessa luta, que aconteceu em 2007, o Gray Maynard encaixou uma queda muito forte no Robbie Emerson, que quebrou a costela. O problema é que, nesse momento, ele acabou batendo com a cabeça no chão, sendo nocauteado. Os dois perderam ao mesmo tempo. Nesse caso, essa luta se tornou um no contest. De qualquer forma, os dois se enfrentaram mais uma vez no ano seguinte, e o Matt Hughes venceu de novo, dessa vez por nocaute técnico no 4º round, com um crucifixo.
O Matt Hughes, depois disso tudo, se tornou um dos maiores campeões da história da categoria, defendendo seu título 7 vezes. Ele lutou pela última vez em 2011 contra o Josh Koscheck e se aposentou oficialmente em 2013, com um cartel de 45 vitórias e apenas 9 derrotas. Já o Carlos Newton lutou em vários eventos pelo mundo até se aposentar em 2010, com um cartel de 16 vitórias e 14 derrotas. Mas eu já adianto que ele é um desses caras que o cartel não traduz o quão bom ele era. Ele lutou contra os melhores e até hoje eu acho que ele não recebe o crédito que ele deveria. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo e não se esqueça de colocar sugestões para as próximas histórias nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem uma série de vídeos aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar.